Você trouxe que apita? O outro é bateria tá fraca. Outra bateria, isso aqui. De modo geral, assim, óbvio que os trabalhos são excelentes, mas a gente fica tentando buscar alguma coisa que possa agregar na nossa pesquisa. E assim, eu vejo muitas pesquisas que já analisam essa questão da representatividade, do imaginário de cidade e dessas mudanças ao longo do tempo. E a gente geralmente procura fontes para reportar essas mudanças dentro das estruturas de poder, dentro dos representantes do poder público, dos agentes do poder público. E a minha grande questão, assim, para a mesa, até porque a minha grande questão enquanto pesquisa, é uma questão metodológica, é dar protagonismo a esses agentes que nós aqui chamamos de subúrbio, sem pluralizar, que devemos pluralizar, ou de periferias, né? Então, a minha questão para vocês é, a partir do momento que a gente vai analisar o projeto habitacional, a partir do momento que a gente vai analisar a formação de um ideário de subúrbio, ou a partir do momento que a gente vai imaginar, né, a municipalidade ou a atuação dela com relação ao todo que a cidade representa, aonde a gente dá voz a esses agentes, né? Ou como fazer metodologicamente para que isso aconteça. Porque as mesmas fontes que nós recorremos, né, talvez não sejam as fontes adequadas para dar as respostas que a gente quer. Então, na verdade, dividir um pouquinho dessa ideia, porque me parece que essa identidade de lugar que a gente fala é uma identidade que a gente ainda reforça esses estigmas, como se elas estivessem sendo impostas meio que de cima para baixo. E aí eu fico pensando naquela visão da história vista por baixo, né? A gente tentar dar voz a esses agentes e, exatamente, no caso especificamente do subúrbio, que é o meu objeto de estudo, eu fico sempre num dilema, porque a gente acaba chegando até o subúrbio com uma visão oficial. É o trem que chega ao subúrbio, mas peraí, né, essa relação dialética, esse subúrbio já se estabelecia contato com a região central, né, por intermédios comerciais, via Baía de Guanabara, né, e até via institucional mesmo, negociando com as freguesias. A própria palavra subúrbio só vai aparecer, a gente usa ela como marco, né, nos recenseamentos do período republicano. Então, né, já eram zonas rurais densamente ocupadas, e até mesmo a grande questão da proletarização do subúrbio, que é um problema, né? Porque as passagens de trem no início republicano eram muito caras, então a gente acha que o trem atendia a população suburbana que ia morar para lá, mas existe todo um processo de debate, de diálogo para que, né, exista uma condição de subsistência nesse subúrbio. Como construir, aonde obter material para essa construção, licença, e até que ponto esses projetos eram de fato seguidos no subúrbio, né? Vou dar um exemplo claro hoje. Eu moro numa casa que o IPTU é R$90 e equivale a 45 metros quadrados de construção, né? 47 metros quadrados, só que a casa tem 120. E aí você vai entender que esse processo foi sendo feito a partir do puxadinho. Alguém esticou alguma coisa, que esticou outra, que não se legalizou, e que isso já mostra uma forma de resistência a essa lógica do poder público ali. Eu acho muito interessante que a gente possa, e eu acho fundamental que existam pesquisas sobre a periferia, sobre o subúrbio, porque eu pesquiso o subúrbio há muito tempo, e a gente quase não encontra bibliografia. Você citou o Nelson, mas eu também sugiro que você busque Joaquim Justino, lá da Unirio, Joaquim Justino Moura dos Santos, que é talvez vivo, né, a maior referência sobre o subúrbio hoje, porque nós perdemos, infelizmente, o Maurício e o Nelson recentemente, que produziu sobre o subúrbio, né? Na Unicamp tem uma menina também que acabou de ser prêmio aqui do arquivo. Cristina, produzindo sobre o subúrbio, também tem material sobre o subúrbio ferroviário, que é referência. É sobre Inhaúma. É uma orientanda do Cláudio Batalha, do grupo do Mundos do Trabalho. E tem o Leandro, tem uma pesquisa recente sobre o subúrbio, com essa tentativa de olhar, de tentar, né, buscar a história vista por baixo, que eu acho que deveria ser, é uma pergunta, já falei demais, de como a gente pode tentar fazer isso, se vocês têm algum tipo de... Posso só dar uma... Só queria dar uma... Não, é assim, porque a Luciana falou muito das LOs daqui. Só queria, aí você disse que o marco é 1937. Na verdade, infelizmente, nem todas as LOs estão aqui. Até a Verena esteve aqui hoje de manhã e eu venho conversando com ela muito sobre isso. E enfim, o Índio esteve aqui. Existe um acervo de licenças para obras em Irajá que pertence ao urbanismo.
e que tem uma coisa que podem ter, no mesmo período que vem aqui, de 1700 alguma coisa até 1937, lá também podem existir. E eu queria muito poder organizar, né, e trazer essa documentação para cá, porque num sistema que tem no Arquivo Público, no Arquivo Municipal de Lisboa, você é capaz de consultar desde o século XIII até hoje. Então a gente não vai precisar de 3 encarnações. Numa encarnação só, isso organizado vai dar para fazer. E aí, Beatriz, eu torço muito para que você consiga. Eu estou esperando isso desde a década de 80. Eu tenho tentado muito. E aí, ele que falou que o puxadinho, a minha moeda de troca com o secretário de urbanismo, eu dizia exatamente para ele: olha, onde o senhor vai poder aumentar o IPTU e aumentar a arrecadação do município é quando a gente puder organizar Irajá e poder ali, através dos processos, fazer a revisão dos IPTUs de todos esses imóveis. O contribuinte pode não gostar muito da minha ideia, infelizmente, mas enfim, é minha moeda de troca, por que Irajá precisa ser organizado? Mas é exatamente por isso. Deve ter muitos outros processos que você pode não ter olhado aqui, porque não conseguiram vir, era só isso, assim, e que eu tenho muita vontade que a gente consiga organizar Irajá. Tem a questão da conservação também. Tem a conservação desses processos. Aqui, se vocês um dia subirem ao terceiro andar, a Geórgia está aqui, não é por nada não, mas a conservação desses processos aqui estão impecáveis. Beatriz, quando você fala desses pedidos de licença no DED? Licenças para obras. Não, está no DED? Está no arquivo, não, está no arquivo de Irajá. A gente chama arquivo de Irajá, não só no arquivo de Irajá, mas também em todas as divisões do urbanismo por bairros. Ali também existem processos espalhados. E o ideal é que a gente pudesse reunir tudo isso num acervo organizado, e aí você teria um mapeamento das obras, enfim, dos empreendimentos da cidade, né? Tomara que um dia a gente consiga. Duas questões pontuais para a Natália, né, que falou sobre a gestão da área metropolitana. Eu sou a Fabiana, Isaac, da a primeira questão que eu senti falta, Natália, que você tocou, é sobre a relação da própria instituição da Câmara Metropolitana. Porque todos os vários estatutos de metrópole têm imbróglios jurídicos aí no meio de inconstitucionalidade, porque ele se choca justamente com a Constituição que dá poder ao município. Que é um pouco que a Elizabeth perguntou, porque é uma pergunta que vem desde a Fundrense, como que a autonomia dos municípios opera dentro de uma gestão metropolitana. E isso aconteceu aqui no Rio de Janeiro, isso foi julgado lá no STF, exatamente. E aí eu acharia interessante, por exemplo, saber isso comparativamente, como é que isso está se fazendo com outras regiões metropolitanas do Brasil, porque eu sei que isso está operando assim no Rio de Janeiro, mas talvez seria interessante ter esse comparativo, porque acho que um retrato é um início, talvez, uma privagem aí desse momento, para a gente tentar pensar essas regiões metropolitanas do Brasil de uma maneira geral e a do Rio de Janeiro, que só se expande. E aí o segundo ponto, que você fala da gestão, mas aí um pouquinho agora no debate que você falou sobre os próprios projetos e os mecanismos de encaminhamento das questões, né, do debate sobre a região metropolitana. E aí sempre retorna a questão, por exemplo, do arco metropolitano. E eu acho que falta ainda para a gente uma análise do discurso desse planejamento, ou dessa ideologia de planejamento, que está vindo, que veio do Banco Mundial, porque a lei, quando foi aprovada, foi cortada do fundo que permitia que houvesse de fato uma Câmara Metropolitana, ou seja, a lei aprovada, mas sem o fundo que a operacionalizasse. Então, quando isso vem do Banco Mundial, e isso se estrutura a partir, acho que falta ainda para a gente uma análise desse discurso, dessa ideologia de planejamento que já vem embutida, que faz com que a gente pense numa descentralização automática da cidade do Rio de Janeiro, que para mim isso não é uma coisa evidente,
esse discurso do deslocamento de moradia a trabalho. A gente sabe muito bem que hoje os trens transportam 50% do que, né, ou 60% do que poderia estar transportando. Então a gente sabe que as estruturas, o serviço de transporte, ele é deficiente. Então esse discurso de você descentralizar, por que não melhora o transporte? Por que descentraliza ao invés de melhorar o transporte? Então, eu acho que essa análise do discurso sobre essas ideologias que estão vindo e que, né, de um território do qual a gente conhece pouco, na verdade, conhece-se pouco, o mapeamento desse território é pouco. Então, eu queria um pouco que meus pontos são um pouco assim, como é que a gente analisa esse discurso que está vindo pronto de um território que até os próprios técnicos são um pouco incapazes de contra-argumentar, porque também se conhece pouco dele. Sônia. Eu tenho uma pergunta para a Luciana a respeito dessa sua pesquisa, que é muito interessante, produção de cidade, sim, feita não pela indústria, mas sim pelo capital privado, mas o objetivo em si, não sei se você chegou a falar ou se eu não percebi, era produzir essas vilas para moradia, para venda ou para aluguel? Você chegou a não sei se isso passou. Margarete. Fala bem rápido, deixa eu ver, Sônia, 19 pontos. Como o Rafael falou, é mais dividir angústia no começo. Estou doida para responder. Sim, primeiro, é que eu acho que não pode esquecer o que começou a pontuar. Eu acho que nós estamos vivendo tempos de desregulação, né? Então, nós tivemos no estado do bem-estar que funcionou e agora nós estamos voltando ao século XIX. Então, a gente ainda não está preparado para pensar dessa forma complexa no que ela tem de convergência, de tensão, de hibridação. Essa complexidade a gente não está enfrentando. Daí a necessidade de olhar os atores, as situações, os locais, diminuir o plural e olhar muitas vezes mais ainda circunscritamente cada situação. Isso eu falo porque eu própria sinto isso e às vezes nas nossas análises, né? Por exemplo, e aí a gente também tem que ver a adaptação da nossa própria bibliografia. Nós mesmos, nos anos 80, Beckler usava aqui nessa mesa, que eu não sei se vocês sabem, foi uma das pessoas que mais estudou a questão do subúrbio, o vocabulário do subúrbio, o conflito Zona Norte, Zona Sul, e uma série de questões que vêm nesse ano. Então, tem coisas que nós estudamos lá na década de 80 que devem ser, assim, ultrapassadas, e podem ser, porque nós pensamos isso com a condição de possibilidade do nosso olhar. Mas acontece que tem outras coisas que a gente pensou lá e que ainda são válidas e que tem que a nova geração, estou falando isso porque eu estou ficando velha e rabugenta. Então, a nova geração tem que voltar a essa literatura. Então, Conif, quando fala clássico, tem uma tendência, porque está escrevendo uma condição de possibilidade, que nós não fazemos mais assim. Então, tem certas coisas. Aí, o que o Cine já está falando que nos interessa? O André, não o Paulo. Entendeu? O que interessa? Então, tudo isso. Então, a primeira coisa é. A segunda, até porque saiu, enfim, um trabalho, 2 trabalhos que foram gestados lá na década de 80 e saíram agora, e que eu acho que podem ajudar a gente nessa visão mais complexa, mais plural, mais situada, mais local, foram os trabalhos que vocês não falaram desses atores. A gente também tem uma ideia, primeiro, do poder público homogêneo, a gente não vê atenção dentro do interior do próprio poder público, e nós também não vemos como é que esse vai e vem que você mencionou. Tá? Então, o que acontece? Eu sinto falta aqui, né, sobretudo na região que eu não vou falar, já gastei um minuto, é o problema das grandes concessionárias desse período. Que quando você fala 37 eletrificação da ferrovia, ora, nós que estudamos a forma de implantação da Light no Rio de Janeiro, Beth, e eu fizemos parte de uma grande equipe, e acabou de sair, agora 30 anos depois da pesquisa da gente, e acabou de sair um outro livro também sobre a Light, que é o da Elizabeth Vai, a lógica, a gente não pode pensar o subúrbio
que foram controlados pela Light. Quando você fala dos bulbos, é porque a Light simplesmente comprou material rodante e um monte de bulbo e botou energia elétrica em bonde luxuoso por um lado e começou a colocar na área que você está estudando, pouco a pouco foi colocando a obsolescência do material e distribuindo para o outro lado. Não deixou brigas com a Ana Reis desde 1907. Tá? Então aquela frase do Maurício também, o Estado não foi pressionado o suficiente, também tem que ver que Estado era esse, como é que é o Estado liberal. Acho que a gente não está preparado para pensar isso. E nós estamos vivendo tempos cada vez mais liberais e a gente precisa de instituições como esta, como aqui, como a Casa do Rui Barbosa vem fazendo, de fazer com que a gente pense a história e tenha um compromisso com a cidade do Rio de Janeiro, que a gente troque um pouco mais as nossas informações. Então, acho que esse livro da Light pode inserir da história da Light, do setor elétrico e da implantação de serviços urbanos, pode ajudar um pouco a enriquecer aspectos dessas análises que vocês já são a nova geração que estão aí pegando sobre o subúrbio e sobre a nossa região metropolitana. Ela ainda, então, tem horas aqui para eu falar, mas já são 19, 10, né? Eu falo na vida, para a gente escutar. Não, eu falei voltar. 4, 19 e 4, porque eu disse que não, vários falam. Bem rapidamente. Eu acho fundamental as pesquisas a partir do que seriam as vozes subalternas. E aí eu acho que eu vou responder o Rafael e a Margarete junto, né? Talvez tenha faltado eu sublinhar de onde me interessa falar sobre o que eu estou falando. A partir do Estado e desse estado de bem-estar que um dia existiu e que está sendo desmontado. Esse é o